Boa noite, irmãos. O pastor já fez as considerações iniciais, mas eu queria mais uma vez manifestar minha gratidão ao conselho dessa igreja, pelo convite. O pastor Alan é um amigo que Deus me deu no ministério já há alguns anos. Também esteve conosco lá em Campina Grande, ano passado, na conferência Os Puritanos, foi um preletor da conferência. E essa amizade tem se estreitado não apenas com o pastor, mas com a família dele e com essa igreja, uma igreja que já nos sentimos em casa sempre que estamos aqui. Então, muito obrigado pela recepção dos irmãos e pelo convite do conselho. Eu fico realmente surpreso em estar aqui. Eu sou pastor de uma igreja que tem apenas 3 anos de existência. A plantei quando estava no seminário, em Recife, e são 3 anos apenas de organização. Eu tenho apenas 4 anos de ordenação, então, para mim, tudo é muito novo ainda. E aí vim para uma igreja de 117 anos, eu imagino quantas histórias os irmãos já têm, todo o meu respeito e admiração pela igreja de Aracaju. Deus os abençoe, irmãos. O meu propósito durante esses 2 dias... Ontem nós não usamos esse tema especificamente, mas a partir de hoje à noite, amanhã de manhã e no domingo à noite, nós vamos seguir um fluxo dentro do livro de Números. Minha proposta é apresentar o Evangelho em Números, e o tema é a Igreja do Deserto. Esse é o propósito, que os irmãos possam ver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo apresentado no livro de Números. É um livro que eu estou expondo lá na igreja, nos domingos de manhã. Começamos a expor a Bíblia desde Gênesis 1, quando a igreja foi formada, e hoje nós estamos em Números. E, à noite, a pregação é no Novo Testamento. Então, eu queria começar do primeiro capítulo, Números 1. É um capítulo bem extenso, e eu não pretendo ler todo o capítulo, até porque durante a pregação nós vamos fazer algumas leituras, mas é necessário para a compreensão da igreja que nós possamos ler do verso 1 ao 4 e do verso 44 até o final. Ouçamos a voz do nosso Senhor, irmãos. Números capítulo 1 diz a palavra de Deus. No 2º ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Verso 44. Foram estes os contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte,
segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Bendito seja o Senhor da igreja, que há 117 anos tem congregado o teu povo aqui e tem levantado, Senhor, domingo após domingo, um pregador fiel para expor as Escrituras e revelar Cristo de Gênesis a Apocalipse. E queremos então, Senhor, como demonstração da nossa gratidão, ouvir a Tua voz essa noite. E que o Senhor desempeça os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais, cative a nossa mente, ó Senhor, para que o Teu Filho, o Teu único Filho, cabeça desta igreja, possa ser gloriosamente revelado ao Teu povo. E que o Evangelho em números nos ensine a maravilha que é sofrer pelo Evangelho do Senhor. É no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. É melhor sofrer do que pecar. Essa é uma frase que tem me acompanhado os últimos tempos, na leitura, no estudo do período da teologia puritana. Um dos puritanos um dia citou essa frase: é melhor sofrer do que pecar. Ora, mas é uma frase, como tantas outras, que chama a atenção do crente, que dá vontade de viver conforme essa palavra, porque é uma frase que nos lembra de Cristo. Ele preferiu sofrer a pecar. Ele preferiu fazer a vontade do Pai do que muitas vezes a sua própria vontade humana. Mas não é sempre fácil escolher o sofrimento ao pecado. É muito difícil escolher entre uma coisa e outra. O sofrimento, naturalmente, ele é um motivo da nossa fuga. Nós fugimos de sofrer. Ora, não é comum, não é admissível que você tenha uma pessoa que goste do sofrimento, que busque sofrer. Essa pessoa está com algum tipo de problema. Por outro lado, dentro da nossa religião, dentro das doutrinas que nós aprendemos, o sofrimento nem sempre é ruim. O sofrimento nem sempre deve ser evitado. Se você ler, por exemplo, a carta de Tiago, ele mostra como o sofrimento é bom. Traz perseverança, traz esperança. E você vai crescendo espiritualmente em meio ao sofrimento. Sofrimento esse que você não busca, mas ele naturalmente vem. E ele vem, irmãos, pela situação em que nós nos encontramos agora. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive nesse tempo entre o pecado inicial e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, num período de grande sofrimento. O estado em que nós vivemos, irmãos, é chamado de estado de queda. Sim, nós somos redimidos em Cristo. Sim, já estamos glorificados nele. Sim, já vivemos nas mansões celestiais em Cristo, espiritualmente. Mas ainda passamos pela provação. E o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O livro de Números, como é chamado assim, por herança da Septuaginta, que é, né, a primeira tradução
do texto hebraico para o grego, e também na Vulgata, ele é chamado de Números, né, pela quantidade de censo que você tem aqui, a contagem do povo, a contagem dos que vão para a guerra, a contagem do povo que vai, né, dos levitas que vão carregar o templo, dos de 20 anos para cima, e ele vai tendo uma sequência de contagens, e por isso o nome Números. Mas esse nome desse livro, não são todas as Bíblias que trazem o nome de Números. Se você pegar, por exemplo, uma Bíblia hebraica, você vai ter esse livro, a titulação é No Deserto. É o livro do deserto. Porque nem é o livro do Egito, nem é o livro de Canaã. É o livro do deserto. Se você observar no primeiro versículo da sua Bíblia, no primeiro capítulo de Números, o texto começa: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto. É justamente por conta dessa expressão, no deserto, que a Bíblia hebraica, ou seja, no cânon judaico, você tem o livro do deserto, porque o povo que estava no deserto. A marcação de tempo aqui é muito importante. Observe, é o segundo ano da saída dos filhos de Israel, o primeiro dia do segundo mês. O livro começa no primeiro dia do segundo mês do segundo ano da saída do povo do Egito. É um livro que não tem, né, características comuns de outras narrativas, porque você espera que, quando você tem uma história sendo contada, ela seja contada de maneira cronológica, a ordem seja cronológica, então um assunto vem e outro assunto seguinte. Mas o livro de Números não tem esse propósito. O Espírito Santo de Deus foi revelando a Moisés a estrutura correta pela qual ele deveria escrever o livro. Então, o primeiro capítulo é no segundo mês do segundo ano. Mas se você for comigo, por exemplo, o capítulo 9, diz assim: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da saída da terra do Egito, no mês primeiro. Veja, o capítulo 1 é no mês segundo, no primeiro dia do mês segundo. E o capítulo 9 é no primeiro mês do segundo ano. E por que foi organizado assim, irmãos? Por que há esse tratamento de Moisés? Porque esse é um livro de movimento. Esse não é um livro estático. Se você observar, por exemplo, Êxodo é um livro de movimento. Êxodo você começa, Gênesis vai do Éden até a entrada no Egito. Êxodo, o povo está no Egito, ele sai do Egito até o Monte Sinai e ali constrói o tabernáculo. São livros onde há movimento. Já o livro de Levítico, que é anterior a Números, é um livro estático, porque o povo está assentado aos pés do Monte Sinai, ouvindo a lei. Né? O sistema sacrificial é dado no livro de Levítico, como o povo deve adorar. E o povo passa um mês entre a saída do Egito e Levítico, ouvindo a voz do Senhor. Agora, no segundo ano, o Senhor vai falar. E antes de falar da Páscoa, que é justamente o tema do capítulo 9, quando o povo vai começar a sair, a marchar, primeiro tem que ser organizada a igreja que vai marchar. Então, antes do primeiro passo, Moisés vai falar primeiro de quem compõe a igreja e onde ela estava nesse momento. Por isso, essa ordem. Primeiro, quem é a igreja? Quem compõe a igreja e onde a igreja está? Então, ele começa dizendo: a igreja está no deserto. A igreja de Números não é mais a igreja que sofre no cativeiro, porque ela foi liberta do cativeiro, mas ainda não é a igreja que entrou na terra da promessa, é a igreja que sofre no deserto. É a igreja que é como aquela sarça de Êxodo capítulo 3, que arde e não é consumida. Essa é uma imagem importante, irmãos.
Essa é uma imagem central da Escritura a respeito da igreja. A imagem que fala, por exemplo, do sacrifício lá em Gênesis, quando o fogo passa por entre os animais e Deus faz um pacto com Abraão. É o fogo que corta e o fogo que preserva a igreja. É o mesmo fogo que arde na sarça, mas a sarça não se consome. É o fogo que, quando os amigos de Daniel são lançados na fornalha, eles ardem, mas não são consumidos, porque essa é a imagem da igreja que é perseverante, a igreja que milita, a igreja que sofre nesse mundo, mas que já tem a vitória. A igreja é assim, a igreja do sofrimento. E qual é a grande derrota da nossa igreja? Eu digo igreja no sentido geral. Qual é a grande derrota da igreja dessa época? É porque é a igreja que não quer sofrer. É o evangelho que é pregado de vitória. O evangelho onde você ganha. Nós vimos isso ontem. Onde você só ganha. Não há perda. Não há sofrimento. Não há deserto. Ora, o deserto não é um lugar muito agradável. Eu nunca vi alguém dizendo assim, próximas férias eu vou passar 30 dias no deserto, porque aquele lugar é belíssimo. Ninguém pensa nisso, né? Mas Deus nos leva para lá. Você não pede para ir para o deserto, Deus leva a igreja para o deserto. E é lá onde ela é provada. É lá onde você tem as melhores experiências com Deus. A melhor experiência com Deus, irmão, não é quando tudo vai bem. A melhor experiência é quando nós passamos pelo deserto com o Senhor. Abra comigo Deuteronômio capítulo 8, por favor. Quais são os objetivos de um Deus bom como o nosso levar o seu povo para o deserto? Deuteronômio 8, versos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Aqui eles estão próximos à entrada da terra da promessa. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho, veja, você vai se recordar do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para que Deus levou o povo para o deserto? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por que Deus leva a igreja para o deserto? Pasmem, primeiro, para te humilhar. Ora, você já viu um pai que humilha o seu filho? Muito provavelmente, quando a gente, né, se você como pai tentar fazer isso, você vai na medida. Mas Deus disse, eu levei o meu povo para ser humilhado no deserto. Deus só humilha com um propósito, para mostrar a soberba do nosso coração. Em pensar que podemos passar por essa vida sem Ele. Em pensar que podemos passar um dia sequer sem a presença de Deus em oração, na leitura da palavra. Então Deus nos humilha. E é nesse período do deserto, quando nós estamos na humilhação, e é assim que o nosso coração vai ser revelado. Veja, ele diz, Ele te humilhou para te provar, para saber o que estava no teu coração. Você só se conhece, irmãos, ou Deus só lhe dá conhecimento sobre si, sobre o seu coração, quando tudo vai mal. É quando a provação bate à nossa porta, que nós sabemos em quem nós confiamos. E Deus leva o seu povo para o deserto,
por esse motivo. Então a questão que fica é: qual a ligação que a igreja do Novo Testamento tem com essa situação do deserto? Por que nós nos encaixamos nessa situação do deserto? A resposta mais fácil é dizer, porque isso aqui é exatamente a imagem da igreja neotestamentária. Nós já fomos libertos do império das trevas, mas ainda não chegamos plenamente no reino do Filho do seu amor. Então, o período que a nossa igreja vive é justamente o período do deserto. Mas se você ainda tem dúvidas sobre isso, deixa o próprio Cristo falar. Lucas, capítulo 24. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Veja, Jesus está se encontrando com os discípulos que estão no caminho de Emaús. Eles não reconhecem o Senhor. E Cristo começa a falar: vocês não reconhecem o que disseram os profetas. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Veja agora. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele foi pregar a respeito de si próprio e falou a partir de Moisés. Veja verso 44, ainda no mesmo capítulo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que é que estava escrito no Antigo Testamento a respeito de Cristo? Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas. Jesus disse: na lei, nos profetas e nos salmos está escrito a respeito da minha morte, da minha ressurreição e da necessidade de se pregar arrependimento. Jesus pregava a respeito dele, tendo como base os livros do Antigo Testamento. Porque a antiga aliança fala do Senhor. E o livro de Números é o livro da igreja que passa pelo deserto. É a sombra da nossa realidade. Nem somos mais escravos do Egito, mas também ainda não chegamos à glória, irmãos, para achar que esse é um período de tranquilidade nesse mundo. Então, voltando lá para o livro de Números, já tendo essas informações a respeito de autoria, né, a respeito do título do texto e da percepção da igreja neotestamentária no deserto, é preciso ainda avaliar a contagem que é feita aqui no capítulo 1. Observe, verso 1. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: quais são as palavras do Senhor? Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Ora, há algum tipo de machismo aqui na Bíblia, porque só é contado, né, os homens, cabeça por cabeça. Não, é porque esse censo ele tem um propósito. Não é o censo para saber a população de Israel. É o censo para saber os que podem ir para a guerra. Você entende? Eles estão saindo
do Monte Sinai e eles estão andando por terra que eles não conhecem. E na caminhada da igreja pelo deserto, muitas são as batalhas. Então, é preciso saber qual é o nosso exército. É preciso ter condições, né, de avaliar com que armas nós vamos lidar, qual o tipo do inimigo que nós vamos enfrentar. Então, diz o Senhor, levante o número do exército da minha igreja, de 20 anos para cima. Você vai ver que, né, esse exército ele não vai até a última idade, mas adiante no livro de Números é dito que entre 20 e 50 anos, quando vai tratar principalmente dos que vão trabalhar, carregando o tabernáculo, de 20 a 50 anos, porque é o período de maior vigor físico. Então, o senhor de 60, 70, 80 anos não seria tratado aqui, porque ele não fazia parte dessa sessão necessária para batalhar. Então, de 20 até 50, eles vão representar o povo na grande batalha. Por isso, a contagem é apenas dos homens e de 20 anos para cima. Mas a questão do censo na teologia do Antigo Testamento é uma questão delicada, porque nem sempre o censo é bem visto. Aqui você percebe, é o próprio Deus que está dizendo, você precisa levantar o censo. Mas se você abrir comigo no segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24. Apenas os versos de 1 até o verso 3 diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Alguns liberais, eles vão dizer que há uma contradição no texto bíblico, porque no livro das Crônicas é dito que quem incitou foi Satanás. Mas veja, a malícia do liberal é assim, porque ele já parte do pressuposto que a Bíblia contém erros, quando na verdade é muito fácil você entender que cada narrador da história tem um propósito. Um disse foi Deus que estava usando Satanás, e o outro disse foi o próprio Deus, porque Deus não vai incitar ninguém ao pecado, mas ele usa o seu servo Satanás. Nesse sentido, Satanás é servo, ele incitou Davi a isso. E qual era o problema aqui? O censo. Lá o censo foi ordenado. Aqui o censo é um problema, o censo é uma tentação. E as palavras de Joabe, que era o chefe da guarda de Israel, vão deixar claro por que aqui é um problema o censo. Observe, verso 2. Disse, pois, o rei a Joabe, o comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo. Veja agora, para que eu saiba o seu número. Lá era para que o número fosse contado para a guerra. Aqui é só porque ele quer saber. Aqui é a curiosidade de Davi. Veja a resposta agora de Joabe, verso 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o meu rei, meu senhor, veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Veja as palavras cuidadosas de Joabe. Eu quero que a igreja ela esteja superlotada, ela cresça e não caiba mais nesse prédio. O problema é, Davi, meu senhor, por que você tem prazer no número? A Bíblia não tem problema com números. A Bíblia tem um livro chamado Números. A Bíblia tem um livro no Novo Testamento que o nome conhecido é Atos, mas alguns autores chegam a dizer que é Números do Novo Testamento.
Porque a igreja que começa com 120, vai para 3.000, 5.000 e termina com um número incontável. Veja, a Bíblia não tem problema com o crescimento da igreja. Mas Deus tem problema com o nosso orgulho. A confiança no número. O número de membros que nós recebemos, o número da arrecadação. Mas não só isso. Isso passa para a minha casa. É o número que eu consegui juntar na minha conta bancária. O número de filhos, o número de títulos acadêmicos. E eles se multiplicam, irmãos, os números na nossa vida. E se nós não cuidarmos, o nosso coração, tal qual o de Davi, vai se encher de orgulho com nossos números. Interessante, o próprio livro de Números, no capítulo 14, ele vai apresentar uma guerra em que Israel entrou, e o número do exército era 603.550, e eles venceram. Eles venceram até ali. Se você vir, por exemplo, a situação quando Gideão ele vai para a guerra, e ele tem um número grande, e Deus diz, é muita gente. Você não vai para a guerra com esse povo todo. Você precisa, tira 1.000, tira mais 1.000, e vai tirando, e sobra um número tão pequeno, e diz, agora você vai. É assim que você vai vencer. E ele vence com 300 homens. E em números, com os mesmos 603.550, o exército de Israel, soberbamente, vai à guerra quando o Senhor disse, não vá, e sai de lá derrotado e humilhado. Porque é importante, irmãos, não é o número de pessoas que está ao nosso lado, não é o número que você tem na conta bancária, não é o número de títulos, nenhum desses números lhe dá segurança. A grande importância para o exército do Senhor é se Deus vai com o seu povo ou não vai com o seu povo. Com Deus é multidão, e a multidão sem Deus é nada. Quantas vezes Israel perdeu tendo um grande exército? Quantas vezes ganhou sozinho como Davi? Eu vou em nome do Senhor dos exércitos contra o incircunciso filisteu. E sozinho ele derrotou o inimigo. E você que se sente sozinho na batalha, se você estiver com o Senhor, você já tem maioria. Mas se você tem uma multidão ao seu lado, e pensa em viver sozinho, sem Cristo, a sua derrota já foi declarada. Porque Deus vai te provar, para te humilhar, e para mostrar o que está no seu coração. O número não vale nada sem Cristo. Voltando lá para o texto de Números, capítulo 4. Há uma virada no texto, veja, se você perceber do verso 1 ao verso 4, é a introdução do texto, e a partir do verso 5 é a contagem, família por família. E vem toda essa contagem até o verso 44, que diz assim, foram estes os contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Mas no verso 47 diz, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor
dele. Vocês vão contar de todas as tribos, mas tem uma tribo que não pode ser contada para a guerra. A tribo dos levitas, de onde vai sair o sacerdócio e o trabalho, né, do cuidado do culto, do tabernáculo, do levantado, do desmontado do tabernáculo. Essa tribo não vai ser contada para a guerra. Mas por que essa tribo é privilegiada? Não é porque ela tem um privilégio no sentido de que ela não vai trabalhar. É porque o trabalho dessa tribo é outro. Todas as tribos, elas vão trabalhar na guerra diária. Eles vão sair para marchar. Mas quem vai cuidar do tabernáculo? Quem vai cuidar das coisas de Deus? Quem vai pregar? Quem vai ministrar os sacramentos? Quem vai ministrar os sacrifícios? Então, essa tribo não vai ser contada para esta guerra, porque a guerra deles é outra. E na igreja do deserto, no Novo Testamento, nós não temos tribos, mas nós temos ofícios que são separados para uma guerra diferente. O trabalho do presbiterato, especialmente o trabalho do presbítero docente da igreja, o pastor da igreja, o ministro da palavra e dos sacramentos, ele tem um cunho diferente. Com o que ele trabalha? Ele trabalha com as coisas santas. Então, o trabalho dele é esse: visitar, aconselhar, estudar, pregar, exortar. E é interessante que, ainda hoje, é comum você perceber as pessoas achando que o pastor que trabalha é o pastor que ele está lá na igreja e ele troca uma lâmpada, pinta a parede da igreja e vai e resolve. É um pastor, né, ativo, esse pastor é trabalhador. Mas o pastor que está sentado, estudando, lendo, se preparando, orando, visitando, às vezes ele não tem, a igreja não tem essa percepção. A guerra do pastor é outra. Ele tem que lidar com o casamento que está para acabar, com a morte de alguém da família, sair de um velório e ir para um aniversário, sair do aniversário e ir para o hospital, depois chegar em casa e cuidar da família. Então, a igreja do deserto, irmãos, inclusive tem esse tipo de guerra, onde a família, não dos levitas, mas a família do pastor, do diácono, do presbítero, militam. E é por isso que esses homens precisam das nossas orações. Ora, uma igreja, para o seu bem-estar, para a sua progressão, precisa dos seus oficiais. Porque enquanto você está na sua guerra diária, tem alguém, né, por trás de você orando. Porque quando as coisas apertam em casa, precisa de alguém para lhe visitar. E essas pessoas que lhe visitam, esses diáconos, esses presbíteros, esses pastores que estão sempre à disposição da igreja, a guerra deles é essa. E eles precisam de apoio da igreja. De 20 anos para cima, cabeça por cabeça, família por família, guerreia numa trincheira, mas os levitas guerreiam em outra. E assim a igreja do deserto vai caminhando. Uns carregam fardo pesado do tabernáculo, outros vão para a trincheira guerrear, mas é uma só igreja, um só Senhor e uma só fé. Qual é o objetivo da igreja, tanto em Números quanto no Novo Testamento? Chegar à terra da promessa. Mas entre o Egito e Canaã tem um deserto. E é nesse deserto que nós estamos caminhando, irmãos. Uma das lições desse texto
é que ele fala de famílias, irmãos, a guerra entre famílias. Observe. Ele diz, verso 4, de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Cada família. Nós não temos tribos, nós temos famílias. Então, o texto está dizendo, se cada tribo, se cada família fizer sua parte, o exército de Deus vai ser mais forte. E ele se dirige não à família como um ser impessoal, ele se dirige ao cabeça da casa. Então é importante entender que no deserto, família por família precisa estar preparado para a guerra. E a exortação inicial aqui é para o cabeça da casa. Você, homem, pai de família, cabeça do seu lar. Os puritanos diziam também que a nossa casa é uma pequena igreja. Você tem a igreja que congrega no domingo e você tem pequenas igrejas espalhadas pela cidade, em cada local. E você, como homem, é o pastor da casa. E se você é pastor da casa, você precisa também exercitar seus atos pastorais. Instrução, correção, exortação, oração. E para que a igreja prossiga no deserto, sua casa, como uma pequena igreja, precisa estar sendo cuidada. E a pergunta é, você tem sido um bom cabeça do lar? Você tem sido o general da sua casa? Não no sentido de ser truculento, não no sentido de ser violento, não no sentido de ser mandão, não. No sentido de ser como um pastor. O cabeça do lar. Porque a nossa primeira batalha não é na igreja, a primeira batalha é em casa. Mantendo a casa como uma pequena igreja aos pés de Cristo. Segundo lugar, se eu pudesse, mostrar aos irmãos num mapa aqui a distância entre o Egito e Canaã, vocês iriam se surpreender. Porque o próprio livro de Números ele é dividido nas fases da jornada do povo. Mas é interessante porque foram 40 anos, quando, na verdade, a distância entre o Egito e Canaã é coisa de alguns dias de caminhada. Mas, se você observar, eles andavam em círculos, por conta da rebeldia e por conta da soberba, a caminhada no deserto foi maior. Como é que você tem caminhado? Você tem andado progredindo, ou você é como a igreja de Israel, que andava em círculos? A rebeldia do homem, irmãos. A rebeldia do crente não faz a gente perder a salvação. Eles chegaram lá. Mas a gente perde muito tempo. E a gente acrescenta sofrimento a sofrimento. E a nossa casa sofre conosco por conta da soberba. É melhor ouvir a voz do Senhor. É melhor sofrer do que pecar. Eu me lembro, irmãos, do próprio Senhor Jesus Cristo. Se você observar, por exemplo, a genealogia de Mateus capítulo 1, ela começa ali nos patriarcas, Adão, você tem Adão, e depois Abraão, Davi, e ela vai até Cristo. Mas quando você vai para Lucas, a genealogia está inversa. Ela começa em Cristo e termina em Adão, capítulo 1 de Lucas. E logo em seguida, depois do último nome é Adão, o primeiro nome em seguida é Cristo. E quando ele faz essa digressão, ele muda para tratar justamente da tentação do Senhor no deserto. Para dizer que Cristo não é como Adão, não é como Israel. Porque Adão estava no Éden, tendo tudo, e quando foi tentado, pecou. Porque Israel, assim como Adão, foi levado não no Éden, mas no deserto. Mas nesse deserto Deus mandou maná,
Deus mandou cordonizes, não faltava água, eles tinham tudo que era necessário. E quando foi tentado, murmurou e pecou. Cristo no deserto foi tentado e usou o texto de Deuteronômio, capítulo 8, para dizer o que estava no seu coração. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando tentado, irmãos, nas provações dessa próxima semana, lembre-se disso. Pare de reclamar, para não andar em círculos. E por fim, para aqueles que acham que ter um nome no rol de membros é uma coisa sem sentido e apenas mecânica, uma invenção de homens, você está com um texto que tem um longo rol de membros. Não só Números capítulo 1, mas vários outros capítulos de Números têm o rol de membros da igreja do deserto. E se isso não basta, abra comigo Apocalipse capítulo 20. Verso de 11 a 15. Diz o texto santo: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A importância de fazer parte da Igreja do Senhor. Do Antigo ao Novo Testamento, o nome do crente precisa estar escrito, para que ele tenha professado publicamente a fé e diga: eu sou parte dessa igreja, eu me identifico com esse povo, eu quero sofrer com esse povo. E no último dia, quando o Senhor vier nos buscar, no seu livro, o livro da vida, há de constar o nome dos que preferiram sofrer a pecar. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos até a presença de Deus. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós podemos fazer a melhor escolha. Sempre, Senhor Deus, que não conseguimos escolher o sofrimento ao pecado, perdoa-nos, Senhor, e olha para o Teu Filho, que quando provado e tentado, escolheu fazer a Tua vontade, ao invés de se entregar à vontade humana. Dá-nos, Senhor Deus, intrepidez para vivermos nessa vida como a igreja do deserto, sabendo que o nosso nome está arrolado nos céus e que até lá, grande luta haveremos de guerrear nesse tempo. Não sozinhos, mas com o Teu exército, o exército do Senhor. E que o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, esteja com esta igreja e com todo o Teu povo espalhado na terra. No nome do Teu Filho nós oramos. Amém.